Lucas, eu não invisto em fundos imobiliários porque eu não sei analisar, eu não invisto em fundos imobiliários porque eu acho difícil, eu não invisto em fundos imobiliários porque eu nem entendo exatamente como que eu vou encontrar as informações para eu escolher um bom fundo, ou como que eu analiso para entender se o fundo é bom e se o fundo é ruim. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você como qualquer pessoa pode analisar e escolher um bom fundo imobiliário seguindo um passo a passo bem simples que até uma criança de 7 anos consegue identificar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu já quero adiantar você, tá? Que escolher um bom fundo imobiliário não é um bicho de 7 cabeças. Só que às vezes você procura tanta informação na internet, você vai escutando algo de uma pessoa, algo de outras pessoas, isso aí acaba confundindo a sua cabeça porque falta um método. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como é simples você escolher um fundo imobiliário de tijolo na prática, seguindo o meu checklist, e você vai ver como é fácil você tomar uma decisão se um fundo é bom ou ruim e se vale a pena ele entrar na sua carteira. Antes desse vídeo começar também, eu quero te dar 2 avisos. O primeiro é que nessa semana se encerram as últimas vagas para minha comunidade Renda com Dividendos, que vai ser a última turma de 2023, que é o nosso curso onde eu ensino para você tudo que eu ensino aqui no YouTube, mas de uma forma mais prática, mais pessoal. Eu pego ali na sua mão, ensino para você o caminho para você investir em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, onde eu tenho um método para você seguir, para você não ficar batendo cabeça aí nos seus investimentos e também errar por falta de estratégia. A nossa comunidade já tem mais de 700 alunos, tem material incrível lá que você pode maratonar, tem lives exclusivas junto comigo com todos os alunos, e lá você pode aprender tudo que você precisa para você fazer os seus investimentos da forma certa. Então, para você ter acesso e garantir a sua vaga, é só você clicar no primeiro link que está aqui da descrição, lembrando que as vagas se encerram nessa semana. E o segundo aviso é para você deixar o curtir aqui nesse vídeo, para que outras pessoas também encontrem esse vídeo aqui no YouTube, e você mostra para o YouTube que você gosta desse assunto, você está querendo aprender mais sobre fundos imobiliários, e o YouTube passa a recomendar mais vídeos como esse para você. Entrando aqui agora no nosso conteúdo, você precisa entender que o que dificulta você escolher um bom fundo imobiliário, às vezes até uma ação, um título de renda fixa, é uma falta de método. Porque quando a gente não sabe o que fazer ou o passo a passo que a gente deve seguir, a gente fica tentando pescar informações de todos os lados. Por exemplo, você olha um fundo imobiliário, você às vezes já até entendeu como que o fundo imobiliário gera renda, como que você vai receber aluguel mensalmente, só que na hora de escolher o fundo imobiliário você fica pensando, cara, será que esse fundo imobiliário é bom? Será que ele é ruim? Será que ele tá pagando um bom dividendo? Será que não? Será que ele é arriscado? Será que ele não é? E tudo isso acontece porque tá faltando para você uma métrica para você olhar e saber identificar exatamente se aquilo ali é uma métrica boa ou uma métrica ruim. Então nesse vídeo aqui eu vou passar o checklist que eu uso com os meus alunos. Isso aqui não é nem 5% do que eu passo dentro da minha comunidade, mas vai servir de ajuda para você entender e ter exatamente a noção do que você está fazendo quando você vai escolher um ativo, um fundo imobiliário de tijolo para você colocar na sua carteira. A primeira coisa que você vai começar a analisar, tá? E eu chamo esse checklist de checklist milionário, ou carinhosamente, como muita gente fala, de checklist fui lá e fiz. A primeira coisa que você vai olhar quando você for analisar um fundo imobiliário de tijolo, também até de papel, é a liquidez diária do fundo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu coloquei um fundo aqui como exemplo, que é o BRCO11, para ficar mais fácil da gente analisar junto, e aí você vai entender esse checklist. Então, quando você entra lá, por exemplo, no site Investidor 10, Status Invest, Fund Explorer, Clube FI, você vai pegar as métricas desses fundos para você entender como que você vai analisar. A primeira coisa que você vai olhar é isso aqui, ó, liquidez diária do fundo, que aqui no Investidor 10 está aqui, ó. A liquidez diária, ela mostra pra gente qual é o valor de negociação que esse fundo tem diariamente, ou seja, quanto que ele tem de negociação ali todos os dias, quanto que você consegue comprar e quanto que você consegue vender sem você ter nenhum problema, ou seja, você colocar suas cotas para vender ou comprar aí no mercado e você não conseguir. Então tem uma liquidez diária de mais de 2 milhões, quase 3 milhões. E dentro do meu checklist, o primeiro critério é que a liquidez diária de um fundo, para ele ser configurado como um fundo bom para colocar na carteira, é que a liquidez diária seja acima de 500 mil. O ideal é que a liquidez diária seja ali acima de 1 milhão, mas existem bons fundos também que você consegue encontrar com liquidez diária acima de 500 mil, e no meu checklist esse já é um ponto para você analisar, porque se um fundo tem menos do que 500 mil reais de liquidez diária, quer dizer que ele não tem muita negociação. Então, exemplo, vamos supor que você foi lá e vendeu um imóvel e você pegou 300 mil reais na mão e você quer comprar em fundos imobiliários. É óbvio que você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar em um único fundo, tá? É um exemplo aqui para você entender. Mas se você fosse comprar 300 mil reais de cotas de um fundo que só tem 500 mil reais de negociação por dia, você ia encontrar uma certa dificuldade, ou você ia derrubar até o preço do fundo, dependendo do preço da cota que você comprou. Agora, um fundo como esse aqui, que tem mais de 2 milhões, quase 3 milhões de liquidez diária por dia, você compra e vende as cotas facilmente. Então, coloca aí no checklist, tá? Primeiro ponto é o fundo ter liquidez diária acima de 500 mil reais. O BRCO11 aqui, como a gente está usando como exemplo, tem esse critério. Então, nesse critério, ele está positivo. Segundo
ponto que você vai olhar é o Dividend Yield. Lucas, o que é isso? Dividend Yield é a rentabilidade, os rendimentos que o fundo paga perante os últimos 12 meses. Basicamente, tá, para você entender do jeito mais fácil, a cada R$1.000 que você investe, se esse fundo aqui entregou 7,65% de yield nos últimos 12 meses, quer dizer que a cada R$1.000 que você investiu, você recebeu R$7,65. Isso aqui é uma métrica, tá, para você entender o Dividend Yield, que significa os aluguéis que o fundo pagou mensalmente. Então reuniu aqui os últimos 12 aluguéis que o fundo pagou e a porcentagem foi de 7,65. No meu checklist, para você identificar um bom Dividend Yield, para você não ficar com dúvida, né, mas quanto será que é um Dividend Yield bom, quanto será que é um Dividend Yield ruim? A métrica é que seja acima de 7. No caso aqui, o Dividend Yield do BRCA11 está tranquilo. Vocês podem perceber também, caso você já tenha aí uma certa experiência com fundos imobiliários, que fundos imobiliários de papel pagam bem mais do que fundos imobiliários de tijolo. Existem algumas diferenças, principalmente porque fundos imobiliários de papel são dívidas e eles não são corrigidos pela inflação. No caso aqui dos fundos imobiliários de tijolo são imóveis, eles são corrigidos pela inflação ao longo dos anos. Então esses fundos de tijolo pagam um dividend yield menor. No caso aqui do BRCA11 entra dentro do nosso critério, está pagando acima de 7%. Segundo ponto a ser analisado, você vai vir aqui embaixo e vai olhar isso aqui, ó, o valor patrimonial do fundo. Lucas, o que significa isso? Como é um fundo imobiliário de tijolo, vamos supor que a gente pegasse todos os imóveis do fundo, tudo aquilo que o fundo tem de patrimônio, a gente quer saber quanto dá em dinheiro. E no caso aqui, 1,79 bilhões de reais. Então é muito grande, é um fundo que tem uma capacidade muito grande. Se fosse, por exemplo, um fundo imobiliário de papel, também seria um fundo interessante, porque isso mostra a capacidade que o fundo tem de gerar rendimentos, né? O patrimônio que o fundo tem em relação aos ativos que ele possui. Então, dentro do nosso checklist, o critério é que um fundo de tijolo tenha um patrimônio maior do que 500 milhões. O BRCA11 aqui tem 1,79 bilhão, então está ok. O outro indicador é a gente olhar para o indicador aqui em cima, ó, P sobre VP. Aqui embaixo a gente viu o valor patrimonial e aqui em cima a gente vai ver o preço sobre o valor patrimonial. O que significa isso? Qual que é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelo valor patrimonial do fundo? Existe uma regrinha que esse indicador, para ele estar descontado, ele precisa estar abaixo de 1, acima de 1 ele pode estar ficando caro e igual a 1 ele está sendo negociado com o seu preço justo. Para você não ficar confuso às vezes de entender, nossa, tá menos do que 1, mas eu não sei quanto que é o ideal, tá acima de 1, mas eu não sei quanto que é o ideal. Eu, Lucas, dentro do meu checklist eu gosto de um P sobre VP, abaixo de 1 até 0,85 e acima de 1 até 1,10, tá? Então assim, se for mais do que isso, você tem que analisar o fundo, ver o porquê que as pessoas estão aceitando pagar mais caro por ele, para ver se o fundo já não tá muito caro em relação ao seu valor patrimonial. Se ele tiver muito descontado também, pode ser que o fundo tenha algum problema. Por que esse fundo tá tão caro? Se é um fundo de imóveis ou se é um fundo de papel. Então, entre 0,85 a 1,10 está bacana. Outro indicador que a gente vai analisar aqui, a quantidade do número de cotistas. Então, por que é importante a gente olhar isso aqui? Porque um fundo que tem poucos cotistas, você também tem poucas negociações. Isso aqui também pode afetar diretamente a liquidez diária do fundo. Quanto mais pessoas investindo, negociando os papéis ali daquele fundo, mais fácil fica você comprar e vender as cotas. Então, a gente analisa primeiro a liquidez diária, que a gente já olhou ali em cima, e aqui o número de cotistas. No meu checklist, o ideal é que você invista em fundos que tem ali mais do que 20 mil cotistas para você não ter dificuldade de negociação. E aqui o BRCA11 tem mais de 100 mil, 117.737. Outro ponto interessante aqui, junto com o nosso checklist também, é a gente analisar a vacância. Como a gente está analisando aqui um fundo imobiliário de tijolo, a gente ganha aluguéis como? O fundo vai lá e compra imóveis, pode ser shoppings, galpões, hotéis, escritórios comerciais, ele aluga esses imóveis para outras empresas, as empresas pagam aluguéis mensalmente, a gente recebe aluguel. Então a gente não quer nenhuma vacância nesses imóveis, porque a vacância significa espaços vazios nesses imóveis e quando não tem gente alugando, pagando aluguel, a gente também não recebe. O BRCA11 aqui, ele está zerado, ó, ele não tem nenhuma vacância. A gente já vai dar uma olhadinha aqui na quantidade de imóveis também, que é um outro critério que a gente vai analisar, mas olha só, o fundo BRCA11 tem 7 imóveis em São Paulo, um na Bahia, um no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele tem uma boa diversificação que cobre boa parte do território nacional. E ele não tem nenhuma vacância, ou seja, todos os imóveis estão alugados. Isso aí é muito bom, tá? E o critério para você escolher um fundo que tem uma boa vacância é um fundo que tem no máximo 10% de vacância. Dependendo do fundo, o fundo pode passar por alguns problemas estruturais quando é um fundo de tijolo. Então, às vezes o fundo está reposicionando um imóvel para um certo inquilino, talvez ele pode até vender
vender um imóvel e depois às vezes ele pode trocar o inquilino, pode acontecer muita coisa. Então é bom que você vá acompanhando o relatório, mas que você identifique, olha, o fundo ali é bom, mas tem 20% de vacância, tem 30% de vacância. Então você jamais deve olhar um indicador isoladamente, porque a vacância é o que realmente vai mostrar para você a eficiência que o fundo tem de pagar os seus aluguéis, porque imóveis que não estão ocupados não geram receita, consequentemente você também não recebe. E por último, a gente vai olhar aqui a recorrência nos aluguéis nos últimos anos. Então descendo aqui, ó, a gente pode ver que esse fundo aqui é um fundo que desde 2020, ó, ele vem aumentando aqui os seus aluguéis e ele aumentou bastante, significadamente aqui os aluguéis nos últimos meses, porque esse fundo vendeu um imóvel que estava ali em São Paulo. Então a gente tem que tomar cuidado também para não olhar para o fundo quando a gente tem aqui um aumento significativo e pensar, caramba, o fundo está aumentando e isso vai continuar crescendo. Você lendo o relatório, você consegue entender que o fundo vendeu um imóvel, esse imóvel vai parar de gerar receita, mas se eu não me engano, até 2027 esse fundo vai pagar um dividendo yield constante, porque ele vai estar recebendo o dinheiro, mas depois desse período o fundo passa a pagar um aluguel menor ou pelo menos ele regulariza. Mas a gente pode notar aqui que o fundo vem pagando aluguéis constantes, isso aí é muito bom. Quando a gente vai olhar a métrica de um fundo imobiliário de tijolo ou de papel, a gente tem que olhar a consistência nos aluguéis, que qual que é o nosso objetivo? Comprar cotas de fundos imobiliários para a gente receber aluguéis mensalmente. Se o fundo paga um mês, no outro ele não paga, paga 2 meses, depois passa 2, 3 meses sem pagar, a gente não quer, não é um bom fundo. Então, como vocês podem ver aqui, o BRCA11 é um fundo que vem entregando rendimentos aí constantes e está aumentando um pouco aqui por conta da venda de um imóvel. O site Investidor 10 também não mostra os imóveis, os relatórios, então você pode entrar, por exemplo, aqui no Status Invest para você pegar essas informações. Você pode entrar aqui em comunicado e vir aqui em relatórios gerenciais. Aí você consegue ver mais informações sobre os imóveis e sobre os inquilinos. Aqui no caso desse fundo é um fundo logístico, então ele tem aqui, ó, 50% dos imóveis na região de São Paulo, 16% na Bahia, 16% em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E aqui estão os inquilinos, então ó, GPA, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, tem inquilinos bem grandes, é bem voltado aqui também para o setor de varejo, né, como Carrefour, Lojas Americanas, e aqui a gente consegue ter um pouco mais de noção e aqui identificar os imóveis. Então, geralmente esses fundos de galpões logísticos são aqueles imóveis grandes que a gente encontra aí nas estradas quando a gente está viajando, e é bom a gente identificar para a gente entender aonde esses fundos estão localizados, e aí lendo o relatório aqui a gente consegue ter um pouco mais dessas informações. Então, resumidamente, tá, para você que achava que analisar um fundo imobiliário de tijolo era um bicho de 7 cabeças, basicamente você tem que olhar a liquidez diária. No nosso checklist a gente já sabe que uma liquidez diária boa é acima de R$500 mil. Dividendo yield acima de 7%, valor patrimonial acima de 500 milhões, P sobre VP menor do que 1 ou entre 0,85 a 1,10, número de cotistas acima de 20 mil, vacância menor do que 10 e aluguéis recorrente nos últimos 12 meses. O que você pode fazer também é entrar, por exemplo, no Google, isso tem no Investidor 10 também, tá? Mas você pode colocar aqui para você entender. Hoje eu tô gravando, o mercado não tá aberto, mas você pode entender qual foi a rentabilidade das cotas nos últimos anos. Então aqui, ó, o BRCA11, ó, a gente tem aqui informações, o fundo começou lá em 2019, já chegou a custar R$138 uma cota, já chegou a bater também aqui, ó, R$84 ali em 2021, caiu bastante também ali em 2023, mais ali pro mês de março, e agora uma cota está sendo negociada aí basicamente em R$123. Aqui você também consegue ter um parâmetro, olha, o potencial que o fundo já chegou foi R$138 aqui em cima, e hoje está sendo negociado a R$123. Dessa forma, de uma maneira bem simples, tá? Você já consegue escolher um bom fundo imobiliário. Eu quis trazer esse vídeo aqui para você entender que você não precisa ser um mega analista para você conseguir identificar boas oportunidades. Se você não trabalha no ramo dos investimentos, se você não quer ser um analista, se você não quer ser uma pessoa profissional, às vezes você é uma pessoa normal aí que trabalha, ganha seu dinheiro e quer comprar suas cotas mensalmente, é óbvio que quanto mais você aprimorar suas análises, melhor fica a sua eficiência em encontrar boas oportunidades. Mas você não precisa deixar de investir achando que é difícil, porque seguindo esse checklist você já consegue fazer boas escolhas. Lembrando você também mais uma última vez que essa semana se encerram as vagas para minha comunidade Renda com Dividendos, que é o nosso curso onde eu ensino tudo que você precisa saber para você seguir uma estratégia em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimento no exterior, e eu não sei quando a gente vai abrir a próxima turma. Então aproveite, clique no link aqui embaixo e garanta a sua vaga. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto, é só o começo. Valeu!